Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva a Deusa. A gente já conversou sobre relacionamentos tóxicos por aqui. O assunto tem ganhado espaço nas discussões, tanto na internet como nas rodas de amigos por aí. Mas ainda é um tema pouco explorado. Você já pensou, por exemplo, que essas relações podem estar baseadas num ciclo vicioso e nocivo de dependência? Em uma matéria para o BBC News, Emma Puig de Bela Casa, eu não sei se eu estou pronunciando tudo certo, mas vamos torcer para que sim, consultora do programa Spotlight da ONU Mulheres, disse que o relacionamento tóxico envolve comportamentos distintos que muitas vezes a vítima não consegue identificar. E se a gente tem dificuldade de identificar isso no outro, como é que fica quando a gente é que é tóxica? Como que a gente identifica na gente mesma? Olha, aqui você não vai passar pelo tribunal do falso moralismo. Então, insetinha, pode se acomodar, preparar a sua bebida, porque hoje a gente tem muito para conversar. O nosso tema de hoje é: e se a tóxica for eu? Vamos nessa? E hoje eu recebo ela, que é psicóloga clínica, pós-graduanda em teoria psicanalítica, criadora do Happy Hour, que é um espaço de estudo e compartilhamento sobre o tornar-se analista. Priscila Aurich, que é um nome muito chique. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Sofia. Estou bem feliz de estar aqui com você. Eu tô felicíssima de te receber também pra gente falar sobre essa temática, que eu tô muito curiosa, já falei sobre isso nas minhas redes, a gente tem um episódio aqui na Louva a Deusa sobre relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, mas agora chegou a hora de olhar pra dentro, então vamos nessa. Então, Priscila, acho que pra gente começar de um bom lugar, é sempre legal a gente começar de um começo, né? A gente definindo as coisas, definindo conceitos, dizendo do que a gente tá falando, né? Acho que muito tem se falado sobre relações tóxicas e exatamente, talvez, por esse termo ter sido tão difundido por aí, tão falado, muitas vezes passa uma confusão, a gente acaba ficando confusa sobre o que de fato seria uma toxicidade dentro dos relacionamentos, né? Então eu queria pedir ajuda sua para definir, a partir da sua perspectiva, o que é, na prática, uma relação tóxica. Vamos lá. Acho que, como você falou, né, esse termo relacionamento tóxico tem sido muito usado, né? Cada vez mais a gente escuta sobre isso, né? Vê postagens, ver pessoas falando sobre isso. E, de fato, é um termo novo, né? É um termo que ele não é necessariamente teórico, talvez ele é mais popular, né? Uma forma de se falar sobre relacionamentos abusivos, no fim das contas, né? Relacionamentos que, de alguma forma, fazem mal, né? E acho que quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, a gente precisa pensar de onde isso vem, né? Acho que é super importante que esteja se difundindo o conhecimento sobre isso, né? Acho que cada vez mais com essa democratização do conhecimento que tem sido possível, né? Através das redes sociais, através de espaços, né? Para se falar sobre isso, os próprios podcasts, né? Acho que vocês fazem um trabalho super importante em relação a isso, mas são espaços de se falar de coisas que talvez há um tempo atrás e talvez para muitas pessoas ainda esteja nesse lugar que não pode ser visto, né? Que não pode ser dito e que a gente não reconhece como algo tóxico ou abusivo, né? Acho que quando a gente pode se deparar com alguém falando, né, de que, bom, talvez não seja tão esperado assim de uma relação que, por exemplo, né, alguém te diga qual roupa você pode ou não usar, se você pode sair com essa ou aquela pessoa, quais são as suas escolhas de vida, né? Acho que por muito tempo isso foi muito naturalizado, até hoje em muitas relações, né, e socialmente falando, mas quando a gente vai podendo falar, né, de
relacionamentos abusivos, tóxicos, a gente pode dar voz a isso, né? E se perceber também nesse lugar, talvez de estar vivendo uma relação assim, ou o mais difícil, né? Talvez ser quem produz de alguma forma uma relação assim, né? Ou as duas coisas que também acontecem. Então, quando a gente fala disso, né? A gente fala de relações em que existe pouco espaço para a diferença do outro, né? Existe pouco espaço para uma construção, né? Quando se coloca uma relação em um lugar que não é um lugar igualitário, né? Acho que a gente pode partir desse pressuposto. Claro que eu particularmente, né, talvez a partir da minha prática profissional e outras coisas, acho difícil a gente enquadrar as coisas de uma forma tão objetiva, né? Uma pessoa é tóxica e a outra não é, né? Ou uma relação é tóxica ou não é. Acho que tem muitas questões para a gente pensar em cada relação, como isso se constrói, como isso se dá, né? E aí a gente vai ter que ter um olhar bem particular, né? Mas, obviamente, vão ter alguns indicadores, algumas coisas que a gente vai ir conversando, né? Em relação ao que seria essa relação tóxica. Maravilha! E você tocou agora na questão do relacionamento abusivo. E essa é uma das minhas dúvidas, inclusive que em um outro momento, quando a gente falou sobre esse assunto aqui, foi logo nas primeiras temporadas, não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada da Louva a Deusa, eu tinha uma sensação, a minha percepção como não estudiosa, era que havia uma diferenciação entre relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo. Para você enxerga essa diferença ou não? Então, acho que o relacionamento tóxico, né, ele dá essa conotação. Quando se fala tóxico, eu penso naquele veneno que é invisível, né, mas que vai sufocando. Eu fico pensando nesse sentido, assim, né, que um relacionamento tóxico tem algo que vai limitar, talvez, a potencialidade do outro, né, é isso que eu fico pensando em relação a um relacionamento tóxico, né? O que não sei se é tão diferente de um relacionamento abusivo, né? Eu não consigo fazer essa diferenciação tão claramente, né? Mas eu entendo o relacionamento tóxico nesse espaço, onde não há espaço, né? Para a diferença do outro, para a alteridade. Então, na verdade, a gente pode pensar em relações tóxicas, né? A gente pode pensar em relações que não necessariamente uma pessoa é abusiva, né? Eu penso que não necessariamente uma pessoa é violenta. Talvez são relações de pessoas incompatíveis, né? Incompatíveis nos seus caminhos, incompatíveis no que esperam uma da outra, né? E acho que a gente pode pensar nesse sentido o diálogo ou a abertura como um caminho também para ir se desmanchando um pouco dessa toxicidade, digamos assim, né? Pensei num exemplo aqui, né, de uma mãe, um filho, né? Enfim, pais, filhos, né? Em que os pais esperam algo daquele filho ou ainda o tratam, né? Um filho adulto, ainda o tratam nesse lugar mais infantilizado, né? E que aqueles pais não necessariamente eles querem o mal daqueles filhos, né? Ou não necessariamente eles estão se colocando num lugar violento para eles. Pode ser que eles estão se colocando num lugar que eles entendem como cuidado, que eles entendem como proteção, mas de que não necessariamente, de fato, naquele momento de vida, frente ao que, né, esse filho, essa filha espera sobre a vida, sobre si mesmo, sobre as suas escolhas, não necessariamente aquele cuidado vai fazer sentido naquele momento, né? Então, eu acho importante a gente separar, né, esse lugar de tóxico, por exemplo, de um lugar de mal, né? Um lugar de maldade, um lugar de uma pessoa que olha para alguém sem nenhuma empatia e atropela no sentido da maldade, né? Muitas vezes a gente acaba sendo tóxicos a partir de um background que a gente tem, né? A partir das ferramentas que a gente tem. Então, nesse exemplo que eu usei dos pais, né? Pode ser que, bom, aquele cuidado até certa idade funcionou, era isso mesmo que uma criança precisava. Mas aí, quando chega na fase adulta, talvez não seja mais isso, né? E seja necessário
um repensar, né? Uma nova formulação, né? Uma nova construção ali daquela família. E esses pais, né, precisam olhar para si, se repensar, poder abrir espaço para uma nova configuração ali, né? Para aquele adulto poder ser adulto, entende? Então, como é tênue, assim. Então, de fato, esses pais podem estar sendo tóxicos, né? Podem estar realmente machucando aquele filho, aquela filha, não com essa intenção, né? Mas por não poderem se escutar, não poderem perceber, né? O que é possível nessa nova configuração, assim, né? Então, por isso que é tão tênue esse lugar do tóxico e é tão importante a gente desvincular desse lugar de maldade, né? Desse lugar de alguém que tá ali para fazer o mal. Muitas vezes, claro, tem casos, né, de relações de abuso que realmente, assim, a gente percebe realmente uma falta de empatia total, assim, mas muitas vezes é por falta de ferramentas, né? Falta de poder olhar para si, ter um espaço para isso, espaço para abertura para o outro. Então, ser tóxico, né? Às vezes é na melhor das intenções, não que justifique, não que a gente precise se manter numa relação tóxica por causa disso, mas como é importante, né? A gente desvincular da maldade e poder olhar para essas construções que são mais subjetivas, né? Com certeza. Eu acho que até se a gente talvez pudesse colocar em outras palavras, quero saber se você acha que esse meu pensamento tá apropriado, assim. Eu acho que toda relação abusiva é tóxica, mas nem toda relação tóxica é ainda abusiva, certo? É por aí mesmo, né? Acho que sim, faz sentido, sim. Você falou dos pais, né? E eu fico com a sensação de que a toxicidade, ela não é uma coisa que você dorme e no outro dia você acorda tóxica, né? Eu imagino que isso seja uma construção. Então, pode ter a ver com a relação que eu tive na infância com os meus pais? Com certeza. Você falando, né, eu fiquei lembrando de um filme que foi lançado recentemente, que é A Filha Perdida, né? Que é uma releitura de um livro, enfim, uma adaptação de um livro. E acho que ali fala super bem, né, sobre isso que a gente está falando, sobre essa subjetividade, né, em relação ao que é esse ser tóxico. Porque, de fato, a gente vê a personagem principal e enquanto a gente vai assistindo o filme, a gente vai sentindo muitas emoções, assim, né, muitas questões, porque ela é uma pessoa que, de fato, não recebeu um cuidado apropriado, né? Que até pensando numa construção social também foi sobrecarregada com funções, não recebeu o cuidado que ela necessitava, né, para poder dar conta de tudo aquilo, né, poder dar conta dos espaços que ela estava ocupando, né, e de fato chega um momento, sem querer dar spoiler, mas chega alguns momentos, né, em que aquilo fica insustentável, né, porque, como a gente estava falando, falta ferramentas, né, falta possibilidades para ela poder cuidar do outro, né? No fim das contas, assim, esse cuidado não é algo que a gente aprende, né, lendo sobre isso, né? É algo que a gente precisa introjetar, né, psiquicamente. A gente precisa ter o nosso corpo falado, né? As nossas emoções nomeadas, né? A gente precisa de um outro né? A psicanálise fala de um outro com o O maiúsculo, né? Não é uma pessoa, é esse outro para além da gente, né? Que vão ser pessoas, vai ser a sociedade, vão ser vários outrinhos, né? Que vão dizendo pra gente, né? Desde o nosso corpo, aqui é a barriguinha, aqui é o olhinho, desde isso aqui é raiva, ou isso aqui não pode acontecer, né? O seu corpo não pode ser violado dessa forma, né? São coisas que a gente vai aprendendo, né? Nessa experiência de cuidado de um outro, e que se essa experiência de cuidado não acontece, não se estabelece,
essas fronteiras elas ficam muito confusas, né? E aí fica difícil de entender o que o outro pode fazer comigo, né? Qual é o espaço que o outro tem e qual é o ponto que, não, esse corpo é meu ou as escolhas são minhas e esse outro não pode entrar aqui, né? Qual é o limite disso? Então, isso são coisas que a gente vai sendo construído, né? Desde o momento em que a gente nasce, né? E de fato, existem pessoas que não recebem, né, esse cuidado de uma forma que dê para introjetar isso, né, e ter esse cuidado de si, né, que a gente só consegue cuidar da gente quando a gente receber um certo cuidado, né, mas claro que nem tudo está perdido, né, por isso que existe análise, terapia, para que a gente possa reconstruir esse cuidado, né? A gente possa ter as nossas palavras cuidadas, a gente possa criar, construir outros espaços de cuidado, um cuidado da gente também, para poder ir compreendendo quais são, né, esses limites, enfim, até que ponto a gente pode dar espaço para o outro, né? E até que ponto, não, aqui você não passa, né? Porque isso aqui diz respeito ao que é meu, enfim. E quando você fala de, né, cuidado com a gente, eu penso, né, se talvez essa nossa, né, tem gente que tá sempre em relações tóxicas, né? Frequentemente sai de uma relação tóxica para outra relação que também é tóxica, que faz mal de alguma maneira. Eu queria saber se você acha que essa constante presença em relacionamentos tóxicos é uma forma de se auto-intoxicar também. Então, isso é super interessante, né? Tem um texto do Freud que é Recordar, Repetir e Elaborar, o nome desse texto, né? E, enfim, ele vai tecendo algumas ideias que estão presentes em toda a obra dele, mas de que ele diz, basicamente, né, de que, como eu vinha falando, existem certas faltas que vão sendo marcadas, né? E aí a gente repete na tentativa inconsciente de resolver aquela questão, né? Na tentativa inconsciente de poder, de alguma forma, elaborar aquilo. E a gente faz isso no ato, a gente faz isso repetindo aquela cena, né? Aquelas cenas da infância. Então, um exemplo, né? Uma criança que não pôde ser cuidada, né? Uma criança em que teve relações, né, com esses cuidadores primários, né, uma relação de não cuidado, né, uma relação em que o amor, entre muitas aspas, estava muito associado a uma violência, né, ou a uma submissão quase total, né, famílias muito autoritárias, por exemplo. Essa criança vai sentindo isso, né, vai absorvendo, digamos assim, esses padrões, esses jeitos de amar, né, entre aspas, de novo, esses jeitos de se relacionar, mas isso vai causando sofrimento, obviamente, né, isso vai causando marcas de sofrimento. E na vida adulta, né, nesse percurso, essa pessoa vai buscar resolver isso, né, resolver essa marca que ficou através do ato, porque isso se torna inconsciente, né? Isso vai ficando nesse inconsciente. Então, para se resolver, se resolve repetindo. E aí a gente vai e procura mesmo que a gente fale, não, nossa, meus pais, sei lá, foram péssimos, sofri essa violência, aquela violência, né? Sofri coisas difíceis. Mesmo assim, a gente vê isso, né? A gente vai e procura pessoas que, de alguma forma, repetem aquela violência, né? Alguns traços, né? Claro, não vamos ir para uma coisa estereotipada, né? Que lá a gente procura uma pessoa igual aos nossos pais. Não é isso, assim, mas existem traços que de fato se repetem, né? E na psicanálise, nesse texto que eu citei, o Freud traz de que a gente só pode elaborar isso se a gente puder recordar e falar sobre isso, né? Então, recordar essas marcas, olhar para essas violências vividas ou essas experiências, né? E poder, de fato, falar, porque aí a gente tira isso do ato, né? Tira essa repetição
num lugar de que a gente precisa ficar vivendo, né? Porque o que acontece no fim das contas? Eu vou me relacionar com uma pessoa violenta de novo, abusiva, né? Nesse exemplo que eu tô usando, na esperança de que não, mas essa pessoa vai redimir, entende? Não, essa pessoa vai fazer diferente, ela vai provar que eu sou amada, ela vai provar que eu posso ser amada, né? E claro que nesses casos, de fato, isso não acontece, né? É uma violência que se repete, e essa esperança segue ali, né? Então, na psicanálise a gente entende que a forma, né, de poder não mais se colocar em relações como essa, né, é poder de fato falar disso, né, olhar para isso, olhar para essas marcas e, bom, o que é que eu estou buscando aqui, né, o que é que me faz repetir, me machucar de novo, e falando sobre isso a gente pode elaborar isso na fala e não mais no ato, né, na repetição concreta. Isso se dá em muitas coisas, né? Porque eu consegui, enquanto você falava, lembrar de várias situações em que eu mesma fiz isso, de repetir situações que me causaram dores no passado e que eu não tinha consciência, na verdade, né? Até esse momento de que eu tava tentando solucioná-las, né? Então não tem nada dessa, assim, o que funciona mesmo é a gente ir para terapia, ir para psicanálise, né, fazer essa fala consciente, ou enfim, sobre o que aconteceu para a gente conseguir elaborar, né. E quando a gente, inclusive, muito nessa sua narrativa, né, isso que você trouxe pra gente, eu fico pensando se tem alguma relação com o mecanismo de defesa, se ser tóxica pode ser um mecanismo de defesa? Acho bem interessante essa pergunta. Até existem muitos mecanismos de defesa, assim, né, para que a gente possa se livrar, digamos, de olhar para questões do nosso inconsciente, né? E quando eu penso nessa questão das relações tóxicas, eu penso num mecanismo de defesa, né, que também Freud elaborou e depois outros teóricos foram aprofundando, que é a projeção, né? Que basicamente é um mecanismo que se coloca quando tem algo em mim que é tão insuportável, né? É tão, entre aspas, feio, é tão desconfortável que eu não consigo olhar para aquilo como meu, então eu jogo para o outro, né? Eu tiro isso de mim e coloco num outro, né? Um exemplo, assim, dessa projeção é aquele ciúmes excessivo, assim, né? O ciúmes no sentido em que concretamente existem poucos indícios de que de fato existe ali, né, uma quebra de acordos daquela relação, né? Mas mesmo assim a pessoa se vê sempre nesse lugar de que algo está acontecendo, né? Aquela pessoa está fazendo alguma coisa, eu sei disso, eu não tenho provas, mas eu sei, eu vou encontrar, né? E começa a girar, a relação girar em torno disso, né? Desses ciúmes que, no fim das contas, muitas vezes a gente vai entendendo que são questões daquela pessoa, né? Então talvez aquela pessoa tem desejos, questões ali, né, que ela sente, mas que é tão difícil olhar para aquilo e tomar aquilo como meu, né? Não, eu tenho esse desejo, o que eu vou fazer com isso, né? Para onde eu vou colocar isso? Como que eu vou lidar com isso, né? E ao invés de tomar isso como seu, poder olhar para isso, a gente inconscientemente, claro, joga pro outro, né? Então é o outro que tá fazendo alguma coisa e aí tudo vai girando em torno do outro, né? E acho que essa questão dos ciúmes, quando escuto sobre essa questão do tóxico, né? Geralmente é uma questão que aparece muito, né? Desse ciúmes e também até que ponto, né? Quais são as combinações de cada relação, enfim, mas o ciúmes aparece, né, nessas relações tóxicas, né, que é esse ciúmes excessivo, esse ciúmes em que não abre espaço para a singularidade do outro, para o outro construir relações para além daquela dupla, né, daquela relação, enfim, né, então acho que os mecanismos de defesa, né, ainda tem outros que a gente poderia pensar, mas eu penso nesse da projeção porque é de fato isso, né? Então a gente joga no outro e não precisa se haver com as próprias questões, né? Não precisa se haver
com o que aquilo diz sobre a gente, né? A gente coloca no outro e dependendo desse outro, né? Esse outro pode assumir aquilo como seu, né? E pensando nesse lugar nosso, assim, né? Das mulheres e como o social nos coloca muitas culpas, né? Muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Não, então de fato, assim, apesar de eu não ter feito nada, não, de fato, talvez isso aqui eu não deveria fazer, talvez isso aqui eu deveria evitar, né? E aí a gente vai se diminuindo para caber em algo que na verdade é uma questão do outro, né? Uma questão que o outro precisaria olhar, se pensar, né? E aí a gente toma como nosso também, né? Esse outro toma como nosso, por isso é tão difícil identificar, né? Pessoas que estão em relações abusivas, tóxicas, assim, pensando até nesse relacionamento. Como muitas vezes é difícil mesmo se ver nesse lugar, né? Identificar isso, se perceber, porque essa pessoa vai tomando também a responsabilidade para si, né? Sim, é muito difícil também porque eu acho que muitas vezes a própria pessoa que é tóxica, né? Ela, como a gente tem falado aqui ao longo do episódio, é difícil ela mesma se entender, né? Entender o que tá acontecendo. Não é tão simples assim. Muitas vezes ela nem consegue ter essa visão muito nítida do que tá gerando isso, né? Do que leva ela a cometer essas atitudes. Inclusive, eu queria saber, né, de uma seguinte situação, assim, em que a pessoa, ela começa a agir de forma tóxica, né? Ela começa a ser tóxica dentro do relacionamento, porque... E aqui eu tô pensando na minha analista, assim, que ela sempre me pergunta, qual que é o ganho secundário disso? E aí eu fiquei pensando se, talvez, numa tentativa até de... por algum motivo que o relacionamento não dê certo, seja porque é assim que ela vai perpetuar aquilo que ela observou na infância, seja porque no fundo ela não quer mesmo aquela relação, ela não queria estar naquela relação. Então, pode haver nessa toxicidade ela pode esconder um outro desejo, uma outra vontade que ela não pode exprimir. E por isso ela age com toxicidade? Sim, acho que sim, né? Enquanto você falava, eu fiquei pensando, tem um outro conceito do Freud que se aproxima disso tudo que a gente está falando, que entra nessa questão da repetição, né? É o conceito de compulsão à repetição. Então, de que a repetição, por mais sofrida, difícil que ela seja, ela é conhecida, né? É o que eu tenho, é o que, de alguma forma, eu sei fazer. Então, por mais dolorido que seja esse circuito, né? É o conhecido. Então, a gente sair disso, a gente romper com essas repetições e poder inventar outros jeitos é dificílimo, né? É algo super difícil, super complexo, super difícil mesmo, né? E acho que quando você fala disso, né, eu fico pensando, por exemplo, isso acontece em análise, né? Fico pensando em alguns casos das minhas pacientes que começam a se relacionar com um relacionamento tranquilo, né? Um relacionamento, claro que tem suas questões, mas que existe ali um respeito, existe ali uma troca, existe espaço, e aquilo começa a incomodar, entende? Aquilo começa a ficar estranho, esquisito, e aí começa a encontrar coisas, né, pra de uma certa forma algo acontecer, né, algo mudar. Então, como é difícil também a gente viver o que a gente diz querer viver, né? A gente busca aquela tranquilidade ou busca algo, né, relações saudáveis, e muitas vezes a gente se depara com uma construção que a gente fez em relação a isso, e isso vem com um estranhamento tão grande, né? Nos toma de uma forma assim tão esquisita, porque de fato né? É diferente, é algo que a gente ainda não viveu muitas vezes, que a gente vai sentindo isso, né? E talvez, né? Como você estava dizendo, a gente possa se tornar tóxicos, né? Encontrar questões ali, porque de fato é difícil viver uma coisa diferente. Nossa, super. Inclusive, a gente fez um post, acho que foi no final do ano passado, ou no início desse... Não, acho que foi no final do ano passado, que deu muito certo, assim, no sentido de ter muito engajamento. A gente tava falando justamente isso, né?
relacionamento que é tranquilo, e aí a gente fica achando que tem algum problema por ele ser tranquilo. E aí teve tantos pedidos pra gente fazer episódio que essa temporada a gente gravou, já tá aí disponível na plataforma que vocês estão ouvindo a gente agora. Um episódio exatamente sobre isso. Tá tudo tão calmo? Será que tem algo errado na minha relação? Né? E eu não tinha olhado por esse viés, né? Da gente, de repente, até se tornar tóxica dentro da relação nessa busca porque algo esteja errado, justamente porque tá tudo bem e porque a gente tem como referência relacionamentos em que talvez não sejam tão bacanas assim. E eu imagino que você atenda muita gente, então, né, eu quero saber se isso é comum, assim, que chega falando do relacionamento, achando que o outro é tóxico e que no meio do percurso acaba descobrindo que também parte dela essa toxicidade. Sim, com certeza, isso acontece bastante, porque de fato a gente chega muitas vezes, né, na terapia com queixas, né? Queixas sobre o nosso ambiente, queixas sobre os outros, queixas, né, sobre os espaços que a gente está, né, e que são questões importantes que precisam ser escutadas, e esse é o espaço para isso, com certeza, né, para a gente falar dos nossos incômodos. Mas a psicanálise, ela traz uma ética, né, que é a ética do desejo, no sentido de, bom, mas o que você quer, né? E tem um caso do Freud que ele atendia uma mulher, uma menina, na verdade, ela tinha 16, 17 anos, a Dora era o nome dela, e que ela vinha se queixando de várias questões, e ele faz uma pergunta icônica, né? Qual a sua parte na desordem que você se queixa? E é uma pergunta difícil, né? Dura pra gente escutar quando a gente tá reclamando de um outro, né? Quando a gente tá incomodada com um outro. Isso quer dizer que a culpa de tudo, né, que acontece é nossa? Não, né? Mas isso quer dizer que a gente sempre pode olhar para o nosso lugar naquilo, né? A gente muitas vezes se mantém em relações, né? Se mantém em espaços que não nos fazem bem, ou a gente não faz bem pro outro, né? Mas como é difícil a gente tomar certas coisas como nossas, né? Como a gente estava falando antes do mecanismo de defesa, da projeção, como é difícil a gente assumir o que é nosso, né? Então, sim, com certeza, o tratamento é esse espaço para a gente fazer essa pergunta, né? Qual é a sua parte na desordem que você se queixa, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Porque quem tá ali comigo é uma pessoa, né? Eu não atendo, por exemplo, famílias, eu não trago todo mundo pro consultório, eu atendo uma pessoa e o discurso que ela tem sobre todas essas outras pessoas que estão na vida dela, né? Então a gente tem ali uma pessoa e é a partir dela que a gente vai poder fazer alguma coisa, né? Então, com certeza a análise é esse espaço para ir se percebendo também nessas questões não tão bonitas, né? Não tão maravilhosas sobre nós mesmos, assim, né? Então, com certeza a análise é esse espaço para ir se percebendo, né, nos sentimentos mais primitivos que a gente fala, né, que é aqueles sentimentos lá da criancinha, que é inveja, raiva, ciúmes, tudo isso a gente olha, e acho importante também a gente pontuar de que sentir tudo isso não nos faz uma pessoa tóxica, né? Inclusive, é muito difícil a gente viver uma vida sem sentir tudo isso, né? Eu diria que é impossível. Se a gente não tá sentindo, talvez é porque a gente tá projetando pra fora da gente, né? A gente tá colocando num outro lugar. Mas, assim, é super esperado que a gente sinta essas coisas, né? Então, o que a gente vai fazer é olhar para elas e pensar, bom, o que a gente vai fazer com isso, né? Qual vai ser a minha parte nisso tudo? Então, olhando para esses sentimentos, né? Raiva, inveja, ódio, tudo isso, e poder dar espaço para se falar disso, espaço para se pensar no que a gente vai fazer a partir disso, né? Espaço para pensar o que dessa raiva são de questões minhas, né? O que de fato tem algo ali num outro que tá extrapolando, né? Que tá me violentando, que tá me machucando e eu não vou poder me manter naquela relação. E, bom, como que a gente vai fazer para sair disso, né? Então são movimentos importantes, mas que a gente só faz
quando a gente tem a coragem, que é algo difícil, de tomar aquilo como nosso, né? Tomar situações em que a gente está, não no sentido da culpa, de novo, né? Não no sentido de tomar a culpa como nossa, mas no sentido de quais são os possíveis a partir de mim, né? Quais são os possíveis a partir do que eu tenho aqui? Como que eu vou lidar com tudo isso, né? Qual é a dança que eu vou encontrar para rebolar aqui nessa música, né? Então, acho que é um pouco disso. Muito boa essa pergunta, muito boa. E, inclusive, eu queria te perguntar quais outras perguntas, muita pergunta, mas quais outras questões a gente pode fazer a nós mesmas como uma forma de entender se eu tô gerando uma toxicidade, né, para minha relação. Que outras perguntas você acha importante a gente fazer a nós mesmas? Bom, primeiro, acho importante a gente pensar: está havendo espaço para o outro ser quem ele é, ou só espaço para o outro ser quem eu espero que ele seja, né? Claro que a gente tem expectativas em qualquer relação, né? Essa história de, não cria expectativas, ela é um pouco ilusória, assim, né? A gente, onde existe desejo, onde existe afeto, vão existir expectativas, né? É importante a gente escutar essas nossas expectativas, mas entender se está havendo espaço para o outro ser o outro, né? Porque o outro vai ser uma pessoa diferente da gente, né? Que vai ter uma vivência diferente, vai ter visões diferentes, né? Vai ter muitas coisas diferentes. E a gente precisa pensar se está tendo espaço para o outro ser outro, ou o outro precisa ser um grude meu, né? Uma cópia ou uma extensão minha, porque no fim das contas acho que é isso que causa as maiores violências, assim, né? As maiores machucados em relações, né? Essa noção de que o outro não é outro, o outro é uma extensão minha. Então, se o outro acorda um dia e diz: hoje eu vou pra academia, né? E, bom, deu um espaço aqui, vou pra academia. Mas como assim você vai sem mim, né? Como assim eu não vou com você? O que isso quer dizer, né? Como assim você tem um espaço diferente do nosso espaço, né? Ou, bom, tô pensando aqui, talvez eu queira trabalhar nisso, naquilo, queira me relacionar com tais pessoas, tô pensando isso aqui sobre a minha vida. E aí, essas construções que são singulares, quando elas não têm espaço para acontecer, então quer dizer que a gente não está tendo espaço para o outro poder ser outro, né? Então acho que essa é talvez a principal pergunta, assim, né? E claro que a gente não é obrigado a ter tão próximo outros que sejam tão incompatíveis com a gente, né? Então, claro, existem relações que não vão para frente, né? E relações amorosas, relações de amizade, mesmo relações familiares, que é difícil de se falar, né? Um tabu, mas mesmo relações familiares que não vão ter tantas proximidades, né? E não vão ter tantas afinidades, e a gente precisa lidar com o real daquela relação, entende? Acho que a gente precisa entender o que de fato o outro pode me dar, né, no sentido de quem é esse outro e o que eu posso oferecer para esse outro, e lidar com esse real, né? Claro que não é simples, claro, como eu falei, sempre tem expectativa, sempre tem fantasia, a gente sempre vai construir a nossa imagem do outro, que nunca, né? Acho que esse conceito de realidade também é meio ilusório, porque a realidade sempre passa pelas nossas fantasias, assim, né? Mas de uma certa forma ter espaço, né, para o que é possível de cada relação. E isso vai, né? Por exemplo, um relacionamento amoroso. Pode ser que existam coisas muito incompatíveis que aí a gente fica forçando, né? Não, mas vai mais um pouco. E aí vai um talvez se tornando tóxico pro outro, né? Quando na verdade, bom, talvez aqui não caiba mais um relacionamento amoroso dessa forma, né? Talvez de uma outra forma, talvez um outro tipo de relação, né? Seja possível. Ou quando a gente pensa nesses ideais, né? Por exemplo, o ideal da maternidade, é algo muito presente, assim, né? Então, não, mas mãe é isso, por exemplo, né? O relacionamento com uma mãe é dessa forma.
E quanto sofrimento, né, eu escuto de pessoas que não têm essa relação ideal com a mãe e isso gera muitas questões, muitas culpas, enfim. E de que, bom, mas que mãe é essa, né? Ou que sujeito é esse? O que eu tenho aqui que eu posso realmente olhar para essa pessoa, né? O que ela tem para me oferecer, o que eu tenho para oferecer para ela e o que vai ser possível de proximidade e distância nessa relação, né? Então, acho que essa questão do tóxico também vai muito de a gente pensar, talvez seja uma próxima pergunta, qual é a proximidade possível para essa relação, né? Pensando então em todos os tipos de relação. Porque às vezes é isso, às vezes é possível alguma relação, mas numa distância maior, né? Ou numa proximidade maior. A gente precisa pensar quais são as proximidades possíveis, porque senão às vezes a gente tá ali, né, forçando uma coisa que só machuca, só machuca, só machuca e fica preso num ideal, não, mas é a minha mãe, é a minha não sei o que, mas tem que ser assim, e aí a gente fica ali se machucando mesmo, né, e se violentando ou violentando o outro, porque tenta encaixar o outro nesse ideal, então não, você tem que ser assim, né. Uma filha faz isso por uma mãe, ou, né, um namorado faz isso pelo namorado, enfim, né, coisas desse tipo, que aí a gente vai de novo, né, encaixotando, tentando encaixotar o outro numa caixinha que às vezes ele não cabe, né, e não precisa caber muitas vezes. Você acertou em cheio, era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Então, pelo que eu tô entendendo, não é necessariamente, né, pensando numa relação romântico-afetiva, né? Eu não necessariamente preciso terminar o relacionamento se eu me reconheço como tóxica, mas eu preciso repensar sobre essa relação. É isso mesmo? Sim, com certeza, né? Porque as relações, elas se dão de diversas formas, né? E, né, cada encontro, né, romântico, afetivo, vai ter e precisa ter, de uma certa forma, algumas combinações, né? Não que a gente vai fazer uma lista de regras aqui, não é isso, né? Mas assim, precisa ter diálogo, né? A gente precisa saber mais ou menos o que o outro espera, o que eu posso oferecer para o outro e vice-versa, né? Então, de fato, não necessariamente como a gente falou antes, né? A toxicidade é uma coisa de ou você é ou você não é, né? E uma coisa polarizada, assim, né? Muitas vezes está nessas nuances que precisam ser ditas, né? Colocadas em palavras, colocadas na mesa para se poder pensar juntos, se poder construir algo juntos, né? Então, de fato, claro, existem relações que, né, não vão se sustentar, de fato vão estar nessa relação, né, de se machucar, que não vão se sustentar, né, vão necessitar de talvez um afastamento maior, mas tem outras que não necessariamente, talvez algumas combinações possíveis, né, talvez de escutar o que é que o outro espera, o que eu espero e poder assim, né, ir ajustando algumas coisas, né, então muitas questões envolvidas nesse ser tóxico tem a ver com isso, né, do que eu espero ser diferente do que o outro pode me dar, né, e aí a gente fica ali, né, um tentando encaixar o outro na sua própria caixinha e sem conseguir olhar para o que pode ser possível daquela relação, né? Com certeza. E eu também fico curiosa para saber se eu me reconheço como tóxica numa relação, não quer dizer que eu vou ser tóxica na minha relação seguinte, né? Isso pode mudar. Eu tô pensando até no episódio que a gente acompanhou o ano passado, né? O Brasil inteiro viu no BBB. A Carol Conká, que ela acabou se tornando uma pessoa tóxica ali para algumas pessoas, né? Então ela teve relações tóxicas dentro do programa, mas que depois ela foi super cancelada, né? Tudo que a existência dela foi totalmente se tornou só isso, né? A gente resumiu a Carol Conká só aquelas relações. Quando na minha visão particular, isso é um grande erro, né? Porque a gente não se resume a uma situação específica na nossa vida. Então, eu queria ouvir de você se é isso mesmo, se as pessoas podem... se ela é tóxica numa relação, não quer dizer que ela vai ser tóxica em outra. Com certeza. De novo, se a gente colocar isso como uma característica fechada, né? Quase um tribunal, assim, né? Acho que foi um pouco o que aconteceu com a Carol Conká, né?
foi uma sentença para ela, assim, né? Você é isso e pronto, né? E aí todo esse movimento de cancelamento, que também é ótimo pra gente encontrar vilões, entende? A gente, essa pessoa aqui é ruim, essa pessoa é tóxica, ela é má, então eu não sou, né? Então a gente se livra disso, né? Coloca ali num extremo toda essa coisa ruim, e aí a gente se livra de olhar pra gente também, né? Então, com certeza, né, a gente muda, a gente tem essa possibilidade de transformação, né? E a gente pode construir relações diferentes, a gente pode construir espaços diferentes, então, sem dúvida nenhuma, a gente tá aí para poder se construir, para poder repensar, né? E se relacionar de formas diferentes, né? Então, sim, de fato, pode existir encontros tóxicos. Eu acho que a gente pode pensar nesse sentido também, né? Encontros de que aquelas pessoas ali, né? Elas não vão fazer bem uma para outra, né? Existem encontros que são tóxicos e que uma característica vai se encontrando com a do outro e aquilo não funciona, né? Não vai para frente, assim. Então, podem então existir esses encontros tóxicos e que talvez em outros encontros a gente vai tendo mais espaço, né, para se construir de uma forma diferente, né? Então isso é super importante. Mas claro, a gente não pode colocar tudo na do outro de novo, né? Não, então eu vou sempre procurar a pessoa que vai, né, vai aflorar tudo de bom em mim. Isso também é perigoso, né? Mas com certeza existem encontros que nos possibilitam muito mais, né? De a gente poder se construir mesmo, se experimentar nesses lugares, assim, né? Nessa construção compartilhada, né? Só que para isso a gente também precisa estar disposto a se encarar, né? Se encarar de frente, se olhar para todas essas coisas não tão bonitas que habitam em todos nós. E como que a gente faz para se olhar, então, né? Porque eu imagino que esse seja também um passo importante a partir do momento que eu me reconheço como uma pessoa tóxica, né? Então, como que a gente faz a partir disso? Então, claro que eu vou puxar a brasa pro meu assado, né? E dizer que a análise, terapia é super importante nesse processo. Mas também não sou das que acham que terapia e análise resolve tudo, né? Tudo seria resolvido com isso. Acho que não, né? Acho que a análise ela é um espaço de olhar para algumas coisas, mas é um espaço que não tem um fim em si mesmo, né? Na psicanálise a gente fala do que acontece a posteriori, né? Ou seja, depois da sessão, como aquilo reverbera naquela pessoa, né? Como isso vai fazendo sentidos, vai se encontrando com o que ela está vivendo. Então, claro, a análise é super importante, né? É um espaço ali sem julgamento, um espaço de uma escuta qualificada, de alguém que vai poder olhar para esses pontos e num espaço cuidadoso, de sigilo, vai ir auxiliando mesmo, né, a esse olhar para si, né, que aí fica um olhar menos solitário, né? Tem alguém ali olhando junto e cuidando junto, então acho que isso é algo super importante. Em segundo lugar, acho que assumir que a gente tem responsabilidades, né? De novo, eu sempre acho importante pontuar isso. Não é culpas, né? Não é assumir algo para se culpar, se castigar, se colocar, né, tudo sobre si, mas assim, pensar nas responsabilidades em relação ao próprio desejo também, em relação ao que a gente quer viver, em relação ao que a gente pode viver, o que a gente consegue viver, o que a gente está disposto a viver, né? Pensando em relacionamentos também. Então, acho que esse caminho, né, de se responsabilizar por algumas coisas, entender quais são as próprias responsabilidades e arcar com elas, né? Eu acho que é um outro passo, né? Outra coisa que eu acho importante também, sempre com cuidado, né? Mas é de poder escutar, né? Se escutar, como a gente se escuta, né? A gente presta atenção nos nossos sentimentos, no que, né, nos passa, a gente poder escutar o que a gente quer, né? Afinal, é isso mesmo que eu quero, né? Isso aqui tá me fazendo bem, isso aqui
A forma como eu tô agindo aqui, é isso mesmo que eu entendo, né? É isso mesmo que eu entendo que faz sentido para mim, né? Acho que são perguntas importantes para ir construindo, ir se fazendo, e também a escuta do outro, né? Obviamente com cuidado, como eu disse, obviamente não tomando tudo que nos falam, né, como verdade, mas assim, poder escutar, né? Poder prestar atenção. Bom, tem várias pessoas falando a mesma coisa, né? Em todos os relacionamentos que eu entro, tem uma fala ali que se repete. Bom, podemos olhar para isso, né? Será que tem algo aí sendo dito, né? Ou algum, não só falas, mas algo naquela relação, né? Da forma como se constrói que se repete, né? Então, bom, será que eu posso escutar isso que está acontecendo aqui, né? Posso abrir espaço para isso, né? Então, acho que a escuta é importante, a escuta de si, né? Do que se sente, do que se deseja, a escuta do outro no sentido de existe espaço também para esse outro, existe espaço para a diferença do outro, existe espaço para o que de fato o outro tem para me oferecer, né? E escuta dessas repetições, escuta desses sinais, digamos assim, né? Que a gente vai pescando, né? No fim das contas, assim, eu, né, trabalhando com a psicanálise, eu entendo que o inconsciente sempre aparece, né? Às vezes a gente tem uma noção de que o inconsciente é algo super profundo, super assim, nossa, super difícil de acessar. De fato, tem coisas muito difíceis de se acessar, só que o inconsciente ele aparece, assim, de muitas formas, né? Como isso, por exemplo, na repetição, né? E de outras diversas formas, ele tá sempre aí, né? As coisas que tem para serem resolvidas pra gente, elas estão sempre aparecendo, elas estão aí, né? Então a gente precisa parar para escutar isso, né? Olhar para essas questões. Então, acho que é um pouco disso, né? Não tem uma resposta, nenhum um manual, né? Como se escutar, né? Como se repensar. Acho que é um processo de uma vida mesmo, né? De abrir espaço para análise, por exemplo, mas também abrir espaço para se perguntar, né? Se uma coisa que eu faço na minha vida, assim, particularmente, né? E que, bom, pode servir para outras pessoas também não é um manual, mas é algo que pode servir, é a própria escrita, né? É algo que quando eu sinto muitas coisas, né? Quando muitas coisas me passam, assim, e aí não fica muito claro o que é meu, o que é do outro, eu recorro a isso, assim, né? Eu escrevo o que eu tô sentindo, escrevo percepções que eu tenho, e é um jeito de tirar de mim, mas sem jogar violentamente no outro, né? Sem colocar um outro como responsável pelas minhas questões, né? Eu tô ali colocando num lugar, num papel, né? Através da escrita, e coisas vão se desenhando a partir daí, né? Então, e aí, esse é o meu jeito, mas aí a gente vai falar de arte, a gente vai falar de formas de expressão, né? Que também são espaços para se escutar, né? Se escutar de uma forma e se expressar, se sentir, né? Viver algumas experiências de coisas que a gente gosta, sei lá, cada um gosta de coisas diferentes, né? Fazer uma trilha, entrar em contato com coisas nossas, assim, sabe? Que isso também eu acho que é uma forma de se escutar, dar espaço para si mesma, né? E aí as coisas vão ressoando. Maravilha! Então vamos escutar e vamos falar no Joga pro Universo. Pri, já tô íntima aqui, eu sou assim, rápida. A gente vai agora então jogar aquilo que tá entalado. O que você joga pro universo? Joga e sai correndo. Se todo mundo fosse tão alecrim dourado assim, e a gente odiasse tanto a toxicidade, não teria um cara tão tóxico governando o nosso país. Esse eu só assino embaixo. Inclusive, acho que dá para explodir bastante a nossa mente, para olhar para nossa toxicidade, inclusive na hora de escolher os nossos governantes, na hora de fazer as nossas escolhas enquanto cidadãos e cidadãs. Eu não consigo ficar sem comentar, gente, não dá. Ainda mais com a frase perfeita dessa. Então, bora nesse clima para comer umas cabeças. Cortem a cabeça! E no Cortem a Cabeça, eu quero saber qual situação dentro da nossa temática ou que pessoa você comeria uma cabeça.
louva-a-deusa, predadora que somos, quem te faria comer uma cabeça? Ou que situação específica? Acho que só do Bolsonaro a gente já tem falado aqui que ela causa indigestão. Então, assim, não recomendo comer cabeça do Bolsonaro. Ai. Acho que comeria, enfim, a cabeça dos alecrins dourados, né? Que todo mundo é tóxico, menos o abençoado, o alecrim dourado, né? No sentido de que sempre é o outro, né? Sempre é a outra, sempre o mundo está devendo para si, né? E aí tudo que diz respeito a poder tomar para si não tem espaço, né? É sempre a culpa de todo mundo menos de si mesmos, assim, né? Então acho que os alecrins dourados que não abrem espaço para não estarem nesse lugar, né? Tão perfeito, tão desejados, tão incríveis, né? É verdade, gente. Aqui não tem nenhum alecrim dourado. Eu fazia um tipo de terapia, enfim, reencarnacionista. E ela me falava assim, ó, se fosse perfeito, não tava fazendo cocô e xixi. Né, tá fazendo cocô e xixi, então ninguém tá aqui tão alecrim dourado, realmente. Então, olha, eu quero te dizer que foi uma delícia esse papo. Eu gostei muito, muito, muito. Acho que, sabe aquele negócio de bater as asas, os anjos baterem as asas juntos? Me identifiquei super, me senti super à vontade e achei que esse é um papo que as nossas insetinhas vão compartilhar, vão ouvir várias vezes, porque tem informações muito preciosas. A gente realmente precisa olhar pra gente mesma, a gente precisa parar um segundo pra fazer essas perguntas que você trouxe, que são tão importantes. Então, muito, muito, muito obrigada por ter topado participar comigo e quero te pedir pra deixar o seu arroba também, ou como as nossas insetinhas podem voar até você. Muito obrigada, foi um prazer, um assunto super importante de a gente conversar também, me senti super à vontade. Então, o meu arroba é priauris.psi. Então, tô lá no Instagram, sempre fazendo conteúdo sobre psicanálise, mas de uma forma acessível, né, próxima, pra gente ir juntas pensando, construindo espaços possíveis. O Auris é A-U-R-I-C-H. Exatamente. Corre lá para conhecer o trabalho da Priscila e eu vou te convidar também para conhecer, se você ainda não segue, @podcastlouvadeusa também, vai por lá que a gente vai postar vídeos dessa nossa conversa, vou deixar o arroba da Pri por lá também para você conhecer e vai ter muito post sobre o assunto de hoje. Não esquece também de avaliar a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo, isso ajuda muito. Então avalia e já ativa a notificação para não perder o próximo episódio, porque tem episódio novo toda semana. Olha só, eu desejo que a gente saiba identificar os nossos erros, aprender e evoluir com eles, mas que essas não sejam as nossas sentenças eternas de vida. É possível atingir e estar num lugar melhor. Por isso, se conheça. Nos encontramos aqui novamente na próxima semana. Até lá!